O terror pode se manifestar de várias maneiras, no medo do desconhecido ou no receio de algo que possa nos ferir ou prejudicar quem amamos. No fundo, o terror é uma reação natural do nosso corpo, um alerta de que não entendemos o que está ao nosso redor. E por definição, o que não compreendemos nos parece perigoso, nos levando a temê-lo. Existem dois tipos de medo que surgem desta falta de compreensão. O primeiro está ligado ao que ninguém conhece, como o que acontece depois da morte, o que existe além do espaço ou o destino do mundo após a nossa partida. O segundo, e talvez mais perturbador, é o medo do que nós não conhecemos, mas que outras pessoas parecem entender. A palavra folclore vem da união de dois termos ingleses, folk, que significa povo, e lore, que se refere ao saber ou ao conhecimento. Quando usamos o termo lore em jogos como Dark Souls, estamos falando das mitologias e lendas que formam a história e cultura daquele universo. Esse mesmo conceito se aplica a diferentes povos. Praticamente todas as civilizações do mundo têm ou já tiveram um folclore, e invariavelmente cada folclore tem o seu lado sombrio, algo que todos conhecem, mas poucos ousam mencionar. E isso inclui mitologias, rituais, festividades e até trajes regionais. Um exemplo claro são as criaturas do nosso próprio folclore. Na escola, muitas vezes somos apresentados a versões amigáveis e protetoras desses seres, bem diferentes das descrições assustadoras dos primeiros relatos. E eu até entendo a necessidade de suavizar essas histórias para as crianças, para que não fiquem aterrorizadas com nossa cultura. Mas a verdade é que o folclore original e mais assustador é pouco contado hoje em dia. Se olharmos com atenção, qualquer folclore pode parecer perturbador sob a perspectiva certa, mas o que faz o folclore ter esse impacto? Desde o início, ele contém elementos criados para incutir o medo, desde a ameaça do castigo eterno no catolicismo para aqueles que se afastam de Deus, até as figuras como o bicho-papão, presente em várias culturas e que leva embora as crianças desobedientes. Essas histórias, no entanto, não surgiram exatamente como as conhecemos hoje. Elas foram moldadas ao longo dos séculos, interpretadas e distorcidas, a ponto de muitas vezes não sabermos sua verdadeira origem. O Bugman, ou o bicho-papão, por exemplo, teve sua origem no folclore inglês do século XV, onde inicialmente era descrito como um duende que realizava tarefas domésticas em troca de comida. Com o tempo, essa imagem foi transformada em uma figura temida. Mas por que essas histórias mudaram? A resposta está no controle. Ao longo dos séculos, histórias aterrorizantes foram usadas para garantir que as crianças se comportassem e não dessem trabalho aos pais. Exemplos como João e Maria ou a lenda do Romãozinho, popular no centro-oeste do Brasil, ilustram isso claramente. Romãozinho era filho de um homem muito trabalhador, enquanto ele era uma criança perversa e sem um pingo de bondade. Ele maltratava animais e destruía plantas apenas por diversão. Um dia, sua mãe lhe pediu para levar o almoço de seu pai, que estava na roça esperando. Mas no caminho, ele comeu a galinha que estava na marmita e entregou apenas os ossos ao seu pai. Quando questionado, Romãozinho mentiu, acusando a mãe de ter comido a galinha com outro homem e lhe enviado apenas os ossos. O pai, acreditando na mentira, acabou matando a esposa. Mas antes de morrer, a mãe amaldiçoou Romãozinho, dizendo que ele jamais morreria ou conheceria o descanso, nem no céu, nem no inferno. Desde então, Romãozinho vaga pelas estradas, causando medo e desordem. Ele permanece vivo, rindo e espalhando terror, sem esperança de encontrar paz, nem mesmo no inferno. Toda essa história funciona como um conto de folclore, como eu disse antes, com o objetivo de controlar uma pequena parte da população, nesse caso, as crianças, para que não sejam desobedientes e mentirosas, principalmente com seus pais. Esse medo está dentro de nós desde que nascemos, medo da impotência, de encontrar algo maligno contra o qual não podemos lutar, e diante desse mal, buscamos proteção e segurança, evitando nos aventurar além do que conhecemos. Dominar a mente humana é uma tarefa difícil. Cada pessoa tem um modo de pensar único, e tentar entender cada mente individualmente
pode levar uma vida inteira. Por isso, ao longo da nossa história, o folclore tem sido usado como uma ferramenta eficaz para influenciar pequenas comunidades, especialmente aquelas compostas por pessoas vulneráveis, mentes enfraquecidas por uma vida de dificuldades em busca de esperança, ordem ou pertencimento, se tornam alvos fáceis para essas narrativas. Com o progresso do mundo moderno, surgem dois comportamentos opostos: o conservadorismo, que se apega às tradições e valoriza o que por gerações ofereceu segurança e proteção, e o progressismo, que avança rumo ao desconhecido, explorando um futuro incerto. Esse avanço, porém, desperta um medo profundo, o receio de ser deixado para trás ou de ver destruído tudo o que dá sentido à vida. Em resposta, pequenos grupos se isolam, protegendo seus membros através de um conhecimento exclusivo e rejeitando o estrangeiro que ousa questionar seus valores. Nessa busca desesperada por respostas em meio à falta de informação, o ocultismo e a curiosidade levam as pessoas a explorar as profundezas da psique humana. As seitas são um exemplo clássico dessa dinâmica. Lideradas por uma figura quase messiânica, elas criam um círculo de proteção em torno de seus dogmas e de seu líder. O cinema moderno tem retratado muito bem esse tipo de terror ligado ao folclore. Filmes como Midsommar, A Bruxa e muitos outros seguem exatamente essa linha. Essas obras geralmente mostram personagens que, após vivenciarem um trauma pessoal, buscam respostas para suas dores. Eles acabam em locais isolados, aldeias remotas, vilarejos esquecidos ou ilhas distantes, e embora inicialmente bem recebidos, são forçados a respeitar as tradições locais. No entanto, inevitavelmente esses personagens enfrentam um dilema: destruir tudo ao seu redor ou unir-se ao culto. Esse é o ponto central do folk horror, ou terror folclórico. O medo que nasce da razão e da incapacidade de entender por que aquelas pessoas parecem cegas ao que está acontecendo ao seu redor. O verdadeiro choque ocorre quando percebemos que todos ali estão plenamente conscientes de sua realidade. Contudo, escolheram viver naquela sociedade, mesmo que isso exija sacrifícios e submissão a forças além da compreensão, porque acreditam que essa é uma alternativa melhor do que o caos que as espera fora dali. E o preço por não aderir ao culto, geralmente, é a morte. Já unir-se ao grupo exige enfrentar seus próprios traumas, o que pode ser ainda mais aterrorizante. Esse tipo de narrativa não se restringe apenas a seitas, também permeia as religiões. Afinal, a diferença entre uma seita e uma religião está essencialmente no número de seguidores. O verdadeiro horror dessas histórias surge quando somos inicialmente bem-vindos, até que deixamos de ser. Em jogos como Outlast 2, essa premissa fica clara desde o início. A aldeia na qual o jogador chega não é amigável com estranhos, e seus dogmas, que podem variar entre o cristianismo e crenças pagãs, são incompreensíveis para os de fora. O terror folclórico se baseia nessa tensão entre a realidade alternativa dessas comunidades e o mundo moderno. Ele floresce no choque entre o novo e o antigo, em lugares onde forasteiros são rejeitados e deuses pagãos continuam sendo venerados. O horror surge quando nos deparamos com uma realidade que a sociedade moderna já abandonou, mas que ainda prospera em aparente harmonia. São sociedades antigas que existiram e foram enterradas pelo peso do progresso, mas que continuam a existir em cantos remotos. No fim, o verdadeiro terror não está apenas no que essas tradições representam, mas no que elas nos revelam sobre nós mesmos. Ao questionarmos o propósito dessas crenças, muitas vezes percebemos que nossas mentes e almas podem estar mais fragmentadas do que imaginávamos. Estamos sempre em busca de explicações para o que não compreendemos e de soluções para aliviar nossas dores. Ao final dessa jornada, somos confrontados com uma escolha difícil. Vale a pena viver com todo o conhecimento, mesmo que isso traga sofrimento? Ou seria melhor abraçar a ignorância, aceitando a submissão e a ausência de dor? Essa é uma questão profunda, e até a pessoa mais convicta pode ser desviada, descobrindo rachaduras em suas próprias crenças que jamais havia notado. O terror folclórico e o paganismo, temas centrais dessa discussão, nos transportam para lugares onde uma realidade alternativa
ainda está viva. Essas sociedades antigas, aparentemente esquecidas, resistem e vivem em uma felicidade ilusória. O que torna isso tão perturbador é perceber que esses mundos foram enterrados pelo avanço implacável da civilização, mas ainda existem, ocultos, esperando para serem redescobertos. No Brasil, nossos mitos, crenças e tradições são extremamente ricos e já foram abordados de diversas formas na literatura, por escritores como Cruz de Souza, Guimarães Rosa, Álvares de Azevedo, entre muitos outros. Esses autores aplicaram com maestria o terror ao nosso imaginário, criando histórias que nos fazem sentir, por exemplo, que a vida no sertão está à mercê de forças maiores e desconhecidas. No entanto, o que eu gostaria de trazer para vocês hoje não é exatamente uma obra de ficção que aborda essas temáticas, mas sim um acontecimento real que aconteceu no interior do Brasil. Em 1971, o grande mestre Ariano Suassuna lançou o romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, uma obra erudita e profundamente brasileira, escrita entre 1958 e 1971, que incorpora todos os elementos culturais do nosso país. No entanto, o que poucos sabem é que essa bela obra foi inspirada em uma história real e macabra, e é essa história assustadora que vamos conhecer agora. Na década de 1830, o Brasil ainda era um império independente, cuja capital e regiões litorâneas fervilhavam de mudanças. No entanto, o interior do império, especialmente o sertão, permanecia praticamente esquecido, como um dos últimos resquícios de tempos medievais, como argumentou o historiador Gustavo Barroso. Foi na região do Pajeú, em Pernambuco, onde fica o município de São José do Belmonte, que ocorreu uma tragédia aterrorizante. Para entender melhor, precisamos voltar mais de 400 anos no tempo, até o desaparecimento de Dom Sebastião, rei de Portugal, em 1578, durante a fatídica Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, contra forças islâmicas lideradas pelo sultão Muley Moluco. Dom Sebastião, jovem e cheio de idealismo, tinha a ambição de expandir o cristianismo e reverter o declínio do Império Português. No entanto, a batalha foi um desastre, e o rei desapareceu sem deixar vestígios, alimentando o mito do sebastianismo. A lenda afirmava que Dom Sebastião retornaria em um momento de crise para restaurar a glória de Portugal, e essa crença atravessou séculos, chegando ao Brasil de forma impressionante, com muitas histórias envolvendo o sebastianismo, tantas que poderia render um vídeo exclusivo sobre o sebastianismo no Brasil. Em 1836, um homem chamado João Antônio dos Santos, morador da região do Pajeú, começou a espalhar a notícia de que o rei Dom Sebastião havia revelado a ele uma mina encantada perto da Pedra Bonita, onde estariam as torres do castelo encantado do rei. João convencia as pessoas de que o retorno de Dom Sebastião traria riqueza, cura para os doentes e a liberdade para os escravos. Ele atraiu muitos seguidores, se casou com uma moça de família prestigiada e, junto com sua esposa, usando cada um uma coroa e acompanhado de seus apóstolos, rodou várias partes do Nordeste pregando suas crenças, formando um acampamento ao redor da Pedra Bonita, onde aguardavam o retorno do rei. No entanto, o movimento chamou a atenção da igreja, que temia algo pior, pois tragédias já haviam acontecido antes por conta do sebastianismo. Após uma conversa com o padre, João abandonou a liderança e foi embora para o Ceará, mas seu cunhado, João Ferreira, assumiu o comando da seita, se declarando rei da Pedra Bonita, e as coisas tomaram rumos sombrios. Os seguidores eram incentivados a usar alucinógenos, como um tal vinho encantado, que na verdade era uma bebida feita à base de jurema, além de fumarem cachimbos com plantas que deixavam a galera viajando, para conseguirem ver o castelo encantado e suas riquezas, além de os encorajar a participar das orgias que aconteciam, bem como os futuros sacrifícios. Outro detalhe bizarro e que a seita adotou foi a poligamia. Cada homem podia ter mais de uma mulher. No entanto, após o casamento, antes de dormir a primeira noite com o marido, a mulher precisava se deitar
com o Rei da Pedra. Em 17 de maio de 1838, um vaqueiro chamado José Gomes conseguiu fugir da Pedra Bonita, e seu relato para o ex-patrão foi o seguinte: seu tio o convidou para participar desse culto, que envolvia pregações de João Ferreira e a promessa de riquezas e poderes sobrenaturais. O culto tinha rituais bizarros, incluindo sacrifícios humanos. Os seguidores acreditavam que para desencantar o reino e trazer Dom Sebastião de volta, era necessário banhar as pedras com o sangue de homens, mulheres e crianças. Segundo José, esse sacrifício seria recompensado com a transformação das pessoas sacrificadas, voltando jovens, imortais e ricas. O primeiro sacrifício foi realizado pelo pai de João Ferreira, o velho Juca, que voluntariamente se ofereceu para iniciar o ritual. Ele correu até as pedras e, em um ato de devoção extrema, entregou seu pescoço a Carlos Vieira, que o decapitou com um facão. Esse gesto inicial desencadeou uma onda de sacrifícios. As pessoas presentes começaram a agarrar seus próprios filhos, não para protegê-los, mas para entregá-los também em sacrifício. No entanto, uma grande parte dos sacrifícios não foram voluntários e foram ainda mais cruéis e brutais. O massacre se seguiu por 3 dias, com o sacrifício de 30 crianças, 12 homens, 11 mulheres e 14 cachorros, culminando no último sacrificado sendo o próprio rei João Ferreira, a mando de Pedro Antônio, irmão do primeiro rei da seita. E após isso, Pedro Antônio se declarou o terceiro rei da Pedra Bonita. Após os eventos, os corpos que ali mesmo ficaram começaram a feder devido à decomposição. Os sebastianistas então deixaram o local e acabaram se encontrando com as autoridades, que já haviam recebido a denúncia do que estava acontecendo, iniciando então um conflito que deixou muitos mortos, tanto entre os sebastianistas quanto entre os soldados, dando então um fim àquela seita macabra. Toda essa história nos mostra como o folclore pode ser assustador e bizarro, para muito além da nossa imaginação e da própria ficção. Nesse caso, podemos até ficar chocados ao saber desses acontecimentos, mas eles não são um simples filme, jogo ou creepypasta. Tudo isso é real e aconteceu, deixando vítimas reais. Vítimas essas que estavam cegas, acreditando em um conto de fantasia ancestral. No mundo superconectado de hoje, é difícil imaginar o surgimento de culturas ou civilizações totalmente novas. As fronteiras que costumávamos ver como divisões claras foram dissolvidas pelo conhecimento global, ou seja, a internet. A comunicação em massa gerou um fluxo de informação que nunca antes havia existido no nosso planeta, e ao mesmo tempo criou sua própria mitologia. Existem inúmeras representações do folclore da internet. Podemos reunir todos os memes ao longo da história para contar as lendas da proto-internet, as creepypastas ou o que chamamos de terror analógico, um tipo de terror que existe apenas em formato digital ou audiovisual, que você não pode tocar, mas pode ver através de uma tela. Talvez esse medo sempre tenha estado conosco, mas agora, em vez de aparecer em florestas ou vilarejos isolados, ele se esconde na tela de um computador. A verdade é que eu poderia passar horas citando histórias sinistras que surgiram na internet e me assustavam muito na infância. Sempre que eu assistia a vídeos ou lia sobre elas em algum blog antes de tentar dormir. Porque depois de ver aquelas merdas, dormir se tornava um pouco difícil. No entanto, a história que vamos falar hoje nem chegou a me causar tanto medo assim, mas ela é, sem dúvida, a mais popular de todas. Ficou tão famosa que acabou saindo da bolha da internet e chegou até a ganhar alguns filmes. Ok, filmes bem ruins, mas ganhou. Sem contar os vários jogos, alguns dos quais são até bem divertidos de jogar. O ponto principal é que o Slenderman surgiu na internet
e se tornou um fenômeno, com muitos adolescentes adicionando elementos bizarros à história, o que ajudou a dar forma a essa lenda digital. Acho que o interessante dessas histórias que nascem na internet é que elas só assustam de verdade quando estamos diante do computador. Ninguém vai sair por aí com medo real de ser atacado por uma creepypasta estranha. Mas sentíamos medo naquelas noites quando estávamos sozinhos no quarto, com a bexiga quase explodindo, mas sem coragem de sair da cama para ir ao banheiro por estar com medo de alguma história que vimos no YouTube antes de deitar. Isso, para mim, é o mais fascinante. Ver como essas histórias começam como piadas ou brincadeiras e acabam se transformando em algo muito maior. No final das contas, o que realmente nos assusta não são os rituais, as criaturas fantásticas, ou os deuses pagãos ou habitantes de vilarejos estranhos. O medo vem do fato de que existem pessoas que decidem se afastar da sociedade e criar uma nova, baseada em tudo que sabemos ser errado, mas que para elas é suficiente para viver bem. Sacrifícios que nós nunca faríamos, mas que eles já aceitaram há muito tempo como preço pelo bem-estar coletivo. O mais perturbador é perceber que às vezes estamos mais próximos dessa escolha do que imaginamos. Fazer parte do folclore global, ou criar nosso próprio folclore, que nos protege e ao qual somos leais. Essa é uma maneira de controlar aqueles que acreditam precisar ser controlados, porque sozinhos não conseguem lidar com a vida. Testar a fé de um culto e o quão aterrorizante é a união incondicional em torno de um único dogma só pode levar a dois caminhos. Ou você se une a eles, ou talvez nunca mais seja o mesmo.